Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje a gente vai mergulhar num tema importante da renda fixa: as debêntures. A gente ouve falar bastante, né? Mas nem sempre fica tudo claro. Então vamos lá, começando do começo mesmo, do básico. O que exatamente é uma debênture? Que tipo de papel é esse? Olha, de forma simples, né? Uma debênture é um título de dívida. Quem emite? Empresas. Sociedades anônimas de capital aberto ou fechado. Mas atenção, não pode ser banco, nem financeira, nem empresa de leasing, tá? Essas têm outros instrumentos, outros papéis. Pensa assim, uma empresa precisa de grana. Para quê? Para financiar um projeto novo, aumentar o capital de giro ou até para rolar uma dívida antiga. Aí ela tem opções, né? Pode ir no banco pegar um empréstimo, pode vender ações, ou seja, vender um pedacinho da empresa, ou ela pode emitir debêntures. Ah, entendi. Então quer dizer, se eu compro uma debênture, na prática eu estou emprestando dinheiro para aquela empresa específica. É isso? Exatamente isso. E o que eu ganho em troca? Você, a investidora ou investidor, vira um credor dessa empresa. Simples assim. E em troca desse empréstimo, a empresa se compromete, claro, a devolver o dinheiro que você investiu lá na frente numa data combinada. E mais, pagar juros. Essa é a sua remuneração. E todas as condições, sabe, taxa de juro, prazo para pagar de volta, se tem alguma garantia ou não, tudo isso fica definido num documento super importante. Chama escritura de emissão. Escritura de emissão, anotado. E quem costuma emitir? São só as gigantes, aquelas empresas super conhecidas, ou empresas menores também podem? Qualquer sociedade por ações, como eu falei, pode. Na prática, o que a gente vê? Empresas de tudo quanto é tamanho e setor. Tem as gigantes da indústria de energia, varejo, Claro. mas também tem empresa média, buscando diversificar, né? Não ficar só dependendo de banco. Agora, a capacidade de emitir e principalmente o custo, ou seja, quanto de juro ela vai ter que pagar, isso depende muito da saúde financeira da empresa, da reputação dela no mercado. Uma empresa mais sólida, com nota de crédito boa, consegue dinheiro mais barato, com juros menores. Faz sentido, né? Total sentido. Funciona como uma alternativa ao empréstimo do banco, talvez até com condições melhores para a empresa, dependendo do caso. E para o investidor, por que escolher uma debênture em vez de, sei lá, um título do governo? Boa pergunta. Geralmente, o principal atrativo é a chance de ganhar mais. A rentabilidade pode ser maior. Pensa comigo, empresa, por natureza, tem um risco maior que o governo, né? O governo, em tese, é o emissor mais seguro do país. Então, para compensar esse risco extra que o investidor está correndo, a empresa precisa oferecer um juro mais gordo, mais atraente. E tem outra coisa, ajuda a diversificar a carteira de renda fixa. Você investe em setores específicos da economia real, não só no governo. Você falou em risco. Ponto-chave, né? Quais são os principais riscos quando a gente investe em debenture? O mais óbvio que me vem à cabeça é a empresa quebrar e não pagar. É esse mesmo. Esse é o risco de crédito. É o primeiro que tem que olhar. Se a empresa que emitiu o papel entrar em dificuldade financeira, ela pode sim dar um calote. Não pagar os juros ou não devolver o dinheiro no final. Para tentar medir isso, existem as notas de crédito, os ratings, que as agências dão, sabe? Elas avaliam a chance da empresa pagar. E, além disso, a tal da escritura de emissão pode prever garantias. Garantias. Como assim? Que tipo de garantia pode ter? Existem níveis diferentes. Tem a garantia real. Aí a empresa coloca bens específicos como garantia, tipo um imóvel, máquinas. Se não pagar, o investidor pode ir atrás desses bens. Tem a garantia flutuante. Essa dá uma preferência geral sobre os ativos da empresa, mas não impede a empresa de vender esses bens no dia a dia. É um pouco mais fraca. Depois vem a quirografária. Essa não tem garantia nenhuma específica. O investidor fica na fila junto com outros credores comuns, sem privilégio. E por último, tem a subordinada. Essa é a mais arriscada para o investidor. Só recebe depois que todo mundo já recebeu, se sobrar alguma coisa. E a lógica é, quanto menor a garantia, maior tende a ser o juro oferecido, para compensar esse risco maior, claro. Entendido. Risco de crédito, garantias, ok. Tem mais algum risco importante para ficar de olho? Tem sim. Outros dois bem relevantes, risco de mercado e risco de liquidez.
O risco de mercado tem a ver com a flutuação dos juros na economia. Imagina que você comprou uma debênture com taxa pré-fixada, sei lá, 10% ao ano. Se depois disso os juros da economia sobem muito, aquela sua debênture de 10% fica menos interessante, né? Porque estão saindo novas pagando mais. Aí o preço dela no mercado secundário tende a cair. Se você precisar vender antes do vencimento, pode ter prejuízo. Ah, entendi. E o de liquidez, o que seria? Liquidez é a facilidade de vender o título antes do vencimento. Título público, por exemplo, Tesouro Direto, geralmente tem liquidez alta. É fácil vender a qualquer hora. Já com debênture, depende. Especialmente se for de empresa menos conhecida ou uma emissão pequena, pode ser mais difícil achar comprador rápido. Ou talvez você até ache, mas tem que aceitar um preço mais baixo para conseguir vender logo. O mercado secundário de debêntures no Brasil melhorou, mas ainda pode ser menos líquido que o de título público, sabe? Ok. Riscos mapeados. Faz sentido. Agora, vamos falar dos tipos. Eu já ouvi falar que tem umas modalidades diferentes de debêntures. Sim, tem várias classificações. Uma bem importante é se ela pode ou não virar ação da empresa. A mais comum é a debênture simples ou não conversível, é o básico. Você empresta, recebe juros e o dinheiro de volta. Ponto final. A relação é só de dívida mesmo. E as outras? Tem essa que vira ação? Isso é a debênture conversível em ações. Ela dá ao investidor o direito, não a obrigação, o direito, de trocar a debênture por ações da própria empresa que emitiu. Claro, tem regras para isso, prazo, condição, tudo definido lá na escritura. É interessante porque mistura renda fixa, né, você recebe os juros, com um potencial de renda variável. Se a ação da empresa disparar, pode valer a pena converter. Parece um híbrido interessante mesmo. E tem mais alguma variação nessa linha de troca? Tem. Existe a permutável, parecida com a conversível, mas a troca não é por ação da própria empresa que emitiu. A troca é por ações de outra companhia, geralmente uma empresa ligada, do mesmo grupo econômico, sabe? Tipo a controladora ou uma controlada. Curioso isso. Além dessa coisa da conversão, tem outras classificações que a gente precisa saber? Eu ouvi falar muito das incentivadas. Ah, sim, as incentivadas. Essas são super importantes aqui no Brasil. São debêntures que as empresas emitem para financiar projetos de infraestrutura. Projetos que o governo considera prioritários, tipo energia, estrada, saneamento, logística. E qual a grande vantagem delas? O rendimento, tanto juros quanto ganho na venda, é isento de imposto de renda para a pessoa física. Opa! Isenção de RR? Isso é um belo atrativo, hein? Imagino que a ideia seja atrair dinheiro privado para essas áreas estratégicas, né? Exatamente. É um jeito de estimular que o setor privado financie obras de infraestrutura de longo prazo, sabe? Para não depender só do dinheiro do governo. Para o investidor pessoa física, mesmo que a taxa bruta da debênture seja um pouquinho menor que uma outra não incentivada de risco parecido, a isenção do IR pode fazer o retorno líquido, o que vai para o bolso, ser maior. Mas, claro, tem que fazer a conta, né? Comparar o retorno líquido de uma com a outra. Não é automático que a incentivada é sempre melhor. Entendido. Faz todo sentido. E sobre a remuneração, os juros, como eles são pagos? É sempre uma taxa fixa combinada antes? Não, não sempre. A forma de pagar os juros é outra coisa definida na escritura. Pode ser 1. Prefixada. Aí sim, uma taxa fixa definida na hora da compra, tipo 10% ao ano. Você já sabe exatamente quanto vai pingar. 2. Pós-fixada. A rentabilidade acompanha um índice do mercado. Geralmente a taxa DI, o famoso CDI, ou um índice de inflação, como o IPCA. Por exemplo, pode pagar 100% do CDI ou IPCA mais uma taxa de 6% ao ano. Nesse caso, o rendimento vai variar junto com o índice. E tem a 3, híbrida, que mistura as duas coisas. Normalmente é uma taxa fixa mais a variação da inflação. Aquele exemplo, IPCA plus 6% ao ano. Ela te protege da inflação e ainda te dá um ganho real por cima. E esses pagamentos de juros acontecem só lá no fim, quando o título vence? Pode ser só no vencimento, sim. Pagamento único de tudo. Mas é bem comum as debêntures pagarem juros periódicos. A gente chama de cupons. Podem ser pagamentos a cada 6 meses ou uma vez por ano, por exemplo. Isso é legal porque gera um fluxo de caixa para o investidor durante o prazo do investimento. Bom para quem busca uma renda passiva, né? Ah,
Interessante isso dos cupons. Ok, acho que cobrimos bastante as características delas. Agora, voltando um pouco à Ambima. Qual é o papel dela nesse mercado todo de debêntures? A Ambima é fundamental. O papel dela é gigante. Ela atua na autorregulação, sabe? Cria regras, padrões, códigos de boa prática para emissão, para distribuição, para negociação desses títulos. Além disso, ela coleta e divulga uma montanha de dados sobre as emissões que saem, prazo, taxa, volume, sobre os preços que são negociados no mercado secundário, que é a marcação a mercado, estatísticas gerais. O portal de dados da Ambima, como um todo, é uma fonte essencial de transparência. Para todo mundo, investidor, gestor, analista, para poder acompanhar o que está acontecendo nesse mercado. Entendi. Então a Ambima meio que organiza a casa, né? Cria as regras do jogo e garante que a informação circule. Isso traz confiança para o mercado. Exatamente. Traz eficiência, segurança. Ela define padrões para os documentos da oferta, para o jeito de calcular preço e taxa e fiscaliza se as instituições estão cumprindo as regras. Esse trabalho de padronizar e informar é vital. Ajuda o investidor a comparar uma debênture com outra e tomar decisões melhores, mais conscientes. E na prática, para uma pessoa comum, onde ela consegue comprar debêntures? Não é igual comprar ação na bolsa, né? Normalmente, o caminho é via corretora de valores ou plataformas de investimento. Quando sai uma emissão nova no mercado primário, são essas instituições que distribuem para os investidores. E muitas delas também permitem comprar e vender debêntures que já existem, que já estão circulando no chamado mercado secundário. Um ponto importante: às vezes, o valor mínimo para investir uma debênture direto pode ser um pouco alto, mais alto que em outros produtos de renda fixa. Mas existem fundos de investimento que são especializados em debêntures e aí dá para entrar com valores menores através do fundo. Legal. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente conversou, debênture é título de dívida de empresa, a empresa usa para se financiar e o investidor empresta esperando juros. Tem vários tipos: simples, conversível, permutável, incentivada com isenção de IR. A remuneração pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. E tem os riscos para ficar de olho: crédito, mercado e liquidez, além das garantias. E a Ambima é peça-chave na organização e informação desse mercado. Acho que é uma boa síntese, né? Perfeita. Cobrir os pontos essenciais para entender o que é e como funciona esse instrumento. É uma parte importante do mercado financeiro. Ajuda as empresas a crescerem e dá aos investidores mais uma opção de rentabilidade, geralmente maior que a do governo, mas assumindo os riscos que vêm junto, claro. Isso sempre. A ideia geral do que é uma debênture, o papel delas que ficou claro. Agora, para analisar uma específica, aí sim tem que mergulhar nos detalhes, olhar a escritura, a saúde da empresa, as condições do mercado naquele momento, é um trabalho mais fundo. Excelente. E para a gente fechar, como sempre, com aquela provocação final. Se a gente pensar que debênture é uma aposta no futuro de uma empresa, né? Você está emprestando dinheiro para ela crescer, se reestruturar. Isso. Aí fica uma questão interessante, né? Até que ponto a análise fria dos números, do balanço, do rating de crédito, até que ponto isso consegue capturar toda a complexidade do que vai acontecer com uma empresa daqui a 5, 10 anos, num mundo que muda tão rápido? O que mais, além do financeiro tradicional, a gente deveria olhar ao decidir emprestar o nosso dinheiro para uma companhia por tanto tempo, via debênture? Fica essa pergunta no ar, sobre a mistura de ciência e arte que é avaliar o crédito de uma empresa no longo prazo. Excelente, uma ótima provocação. A análise de crédito vai além dos números. Muito bom para a gente pensar. Com isso, fechamos nossa conversa sobre debêntures. Obrigada pela companhia e até a próxima.